ver que vocês aderiram a essa nossa ideia, estão participando, isso nos deixa muito motivados para iniciar esse novo semestre, né, Josi? Né, Mariana, né, Fernanda, né, a professora Regina, isso nos faz ficar mais motivados e saber que vocês estão aí prontos para iniciar esse 2022.1. Bem, nessa noite nós vamos ter duas falas com duas professoras, duas referências, duas queridas, né? Mas antes das falas das nossas professoras, eu tenho alguns recadinhos para dar, né? E alguns agradecimentos. Os nossos recadinhos que desde segunda a gente vem passando. Primeiro que serão disponibilizadas duas listas hoje de presença. A Mariana, então, vai colocar uma no chat ao final da primeira fala da professora Rita e depois a segunda ao final da fala da professora Fernanda. Então, quem está inscrito é necessário que preencha, que assine essa lista, certo? Para os que fizeram inscrição só para os eventos até hoje, é necessário para a participação, para a certificação, também a inscrição do evento amanhã. Nós temos mais uma fala amanhã do professor Gilmar Mazurkiewicz, ele que vai falar sobre pensamento computacional, então é necessário que acessem o Integra e façam as inscrições, certo? Todos os dias, a Josi encaminha, né, um e-mail informando o nome da palestra, o horário, o link da sala, que é o mesmo link que vocês receberam hoje, né, para que vocês, então, fiquem atentos aí para não perder o horário. O certificado, ele fica disponibilizado no Integra, assim que termina o evento, né, Josi? Então, vocês podem ir lá e já retirar dos eventos que já passaram, e aí, de hoje e amanhã, então, na sequência. Para os alunos da Licomp, haverá uma atividade pós-seminário. Essa atividade também vai ter um certificado que, junto com as horas do nosso seminário, pode contar para as horas complementares que são necessárias para a graduação, para a finalização do curso, certo? Então, são esses os recados. Josi, temos mais algum recado para hoje? Não? Então, ok. Bem, então hoje nós vamos dividir o tempo entre duas falas, e a primeira fala eu vou convidar a professora Rita Florentino, que vai falar sobre informática na escola, desafios e possibilidades para o licenciado em computação. Vou ler um pequeno currículo da professora Rita. Professora Rita, se fique bem à vontade para complementar depois na sua fala, caso não esteja tudo contemplado aqui ou queira ressaltar algo. Então, nossa querida professora Rita é professora da Rede Municipal de Juiz de Fora, coordenadora do projeto de informática da Secretaria de Educação e professora pesquisadora do SEAD, aqui da UFJF, nossa parceira. Ela é mestre em letras com área de concentração em literatura brasileira, especialista em educação e novas tecnologias e membro do GEG, Grupo de Educadores Google. GEG, acho que é isso, né? Desde 2021. Possui interesse nas áreas educação e tecnologias, informática na educação, gamificação e jogos educacionais, formação docente e uso das tecnologias educativas. Professora Rita, muito obrigada por ter aceito o convite. Nós ficamos muito felizes e estamos aqui para te ouvir. Fique à vontade, você tem aí em torno de 45 minutos, pode fazer uso da palavra. Então, boa noite, novamente, para quem ainda não tinha cumprimentado. Agradeço, né, o convite e vamos conversar um pouco sobre a informática na escola, né? Como a Lia até brincou aí, eu estou aqui na ponta. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente conversar, pensar, e não tem receita, né? E antes de eu começar a minha fala, a Mariana vai liberar um link aqui aí já liberou. E eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder esse joguinho, tá? É um joguinho. Umas perguntas bem simples, só para a gente dar uma animada aí na nossa fala, tá?
Então, o que nós pensamos, Mariana e eu? Né? Eu queria alguma coisa para, enquanto estivesse iniciando, ter uma brincadeirinha. Aí ela falou assim, vamos fazer então usando o Wordial? Então tá, vamos fazer. E a gente começou a pensar isso ontem, né, Mariana? Aqui, durante nossas conversinhas aqui. E aí veio, porque ontem, com a fala do professor Pedro, né, na questão do jogo, na questão de usar as estratégias, né, do jogo para fazer gamificação, e também vimos, né, não existe ainda uma plataforma toda gamificada, mas a gente pode usar dessas ferramentas, desses recursos para ir criando situações de motivação, de engajamento, né? De criar regras. Até aí a Mariana não colocou, não fez ranqueada, porque teve a fala da Olga e do professor, que a gente não conhece, né? E como são perguntas bem simples sobre a tecnologia, uma brincadeirinha, né? E é uma ferramenta que é gratuita, bem fácil de usar. A Mariana colocou aí como roleta, não, né, Mariana? Esse foi Coloquei qual? como quiz, questionário Isso. mesmo. Mas pode ter Ele é um roleta, programa de televisão. pode ter o questionário, aí pode ir trocando. E já existe um banco, né? Pronto. Então, você, assim, até essa questão mesmo de auxiliar o uso de tecnologias na sala de aula, né? O professor, se não souber criar esses joguinhos, já tem muitos, tem de matemática, de literatura, e a partir da criação de um e-mail, você se cadastra e gratuitamente você pode criar até 5 jogos. Aí, mais de 5 você tem que adquirir. Mas já existem outros prontos, né? E também você pode refazer algum seu. De repente você já usou, não vai usar mais, e terminou os suas 5 opções, você faz. Ou então você faz igual eu faço assim, eu tenho vários e-mails, então eu posso construir com Rita, com o Cássia, com professora, então, né, eu vou tendo essas possibilidades. E aí todo mundo... O próprio PowerPoint a gente consegue fazer alguns joguinhos assim, né, Rita? Consegue fazer também, colocando os links, né? E você pode fazer. E ontem, na hora que o Pedro falou da gamificação, a Olga trouxe o exemplo do Moodle, né? Gamificado, que a gente tem já trabalhado nisso, mas com alguns pontos aí né, de a ter que resolver. E também tem no Forms, que a gente pode fazer um Forms gamificado, né? Que também é uma ferramenta gratuita que você pode usar dentro de sala, né? E aí a gente trouxe tem o Kahoot, né, que a gente pode usar também. E só para poder começar, todo mundo já deu para conhecer? Beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, Mariana. Aí você fica no comando aí. Pode responder, tá, Mariana? Tá bom. Fique à vontade para responder, não precisa esperar que eu venha responder aqui, tá? Você tem toda liberdade para isso. Combinado. Estamos aqui juntas. Ok? Compartilhando, Mariana. Tá, agora apareceu. Tá. Então, a Lia já falou, né? A professora Liamara já falou um pouco do meu currículo. Eu me considero muito mais uma pesquisadora, assim, a que insiste, né? A que insiste. Então, nós vamos falar sobre informática na escola, os desafios e possibilidades, e trazendo esses desafios e essas possibilidades para os participantes do curso de licenciatura em computação. Então, para começar, o que eu pensei em trazer? Como que a tecnologia ela é composta dentro da Base Nacional Comum
curricular, a BNCC, né? Porque nesse momento de tanto crescimento, de tanta influência da tecnologia, ela vai perpassar dentro dos componentes curriculares, né? Então, essa presença dentro da BNCC traz essa preocupação com tanta transformação na sociedade, essas competências dos nossos alunos, né, precisa começar desde a educação básica, para poder ter o uso dos recursos tecnológicos para desenvolver tanto as competências e habilidades. Então, eu trouxe aqui um pouco da definição, né, da BNCC, que aqui traz toda uma discussão que não é nova, né, de como utilizar essas tecnologias dentro da escola, na sala de aula, né, como que isso vai acontecendo. E eu, em algum momento, vou falar aqui do meu lugar, que o meu lugar é na rede municipal de Juiz de Fora, que é o que eu tenho mais conhecimento, né, por participar, por já ter participado em outro momento e estar voltando. E depois fiquei como professora em laboratório e agora estou voltando como coordenadora de um projeto novo, né, de um projeto que está em construção. Então, o que a BNCC traz para a gente? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa definição aqui, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Porque quando a gente lê ética, a maneira de disseminar as informações para barrar as fake news e tornar o aluno um protagonista, né? Porque ele sendo protagonista da aprendizagem dele, ele vai levar isso para a vida coletiva. Então, isso aqui vai perpassar por todos os projetos que se criem dentro das escolas, ou dentro de uma rede municipal, né, ou de estadual. Porque a BNCC e tecnologias, a tecnologia não é um componente curricular, mas sim uma possibilidade de dialogar entre os conhecimentos desses componentes. Então, é uma grande discussão que a gente sempre tem, porque não existe uma disciplina, um componente que chame informática. Aí, dependendo do lugar que você está, causa todo essa dificuldade do entendimento, né? Então, como que isso não sendo uma disciplina, isso vai entrar dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, né? Dentro dos nossos componentes. Então, o que a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente, né? Dentro da tecnologia. Então, eu peguei aqui alguns pontos. O pensamento computacional, né? O que é o pensamento computacional? Envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, né? E por meio de desenvolvimento de algoritmos, que com certeza é um conteúdo que os alunos de licenciatura em computação têm esse acesso, né? E o mundo digital envolve aprendizagens relativas às formas de processar, de transmitir e distribuir a informação de maneira segura e confiável, em diferentes artefatos digitais, né? Sejam físicos ou virtuais, né? Físicos, a gente pode usar o computador, celular, etc. Virtual, a internet, as nuvens, né? E outros aplicativos que temos aí. Compreendendo a importância contemporânea de usar essas informações. Então, a BNCC já traz
essa definição. A cultura digital, que é voltada para a aprendizagem, né, a participação de construir, de formar um aluno, vou falar um aluno por estar falando em escola, mas formar um cidadão crítico, né, autônomo e responsável no uso das tecnologias, de maneira que ele pode contextualizar o uso da tecnologia para a sua vida social. Então, essa cultura digital, ela vem perpassando lá no ensino fundamental, no ensino médio, né, no superior. Então, isso que eu trouxe para a gente poder começar a conversar, né? E perpassa por todas essas... os objetivos dessa aprendizagem vai passar pela educação infantil e nas competências específicas e habilidades do ensino fundamental, respeitando cada etapa, né? Então, a BNCC traz muita competência e habilidades. Os participantes, vocês sabem, já viram essas questões de competência, habilidade dentro da BNCC? Isso é tranquilo para vocês? Se alguém aí ainda não tenha tido muito acesso a essas questões, se quiser perguntar no chat para a gente falar depois, tá? Por enquanto parece que está ok aqui. Tá, ok. Então, eu destaquei aqui algumas dessas competências que encontro dentro da BNCC. Mas eu trouxe aqui, eu não vou ler todas, né, para não ficar uma coisa cansativa, mas vou pegar uma só para a gente poder conversar sobre ela, tá? Então, essa parte aqui, ó, língua inglesa, matemática, ciência da natureza, ciência humana, é do ensino médio, tá? Então, eu vou deixar, não vou ler aqui, porque não é tanto a minha área. Eu já até trabalhei com ensino médio, mas é muito diferente, né? Porque o ensino médio, onde eu trabalhava, a gente tinha uma plataforma, então não era um contato meu muito diferente com o aluno. Então, aí eu tenho artes, educação física, matemática, ciências, aí é ensino fundamental, tá? Geografia, história, língua portuguesa. Então, eu vou ler aqui a da língua portuguesa. Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links. Então, ela vem definindo que vai fazer dentro da língua portuguesa. Então, a mesma coisa na matemática, na geografia, né? É o uso desses recursos, dessas tecnologias, dentro desses componentes. A cultura digital perpassa por todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas. Por essa razão, optou-se por um tratamento transversal da cultura digital, bem como das tecnologias digitais de informação e comunicação, articulando as outras dimensões nas práticas em que aparecem. Então, ela traz o quê? Eu não tenho uma disciplina, né? Eu tenho o quê? O uso das TEDx perpassando pelas disciplinas, a partir de um projeto, que eu posso fazer esse projeto interdisciplinar ou individual, né? Usando as minhas disciplinas. Então, não existe essa disciplina informática dentro da BNCC. Aí, o que acontece? Dentro de cada município, né, cria-se o seu referencial curricular. E na rede municipal de Juiz de Fora, esse referencial curricular, ele vem construindo, né, a partir daí, formas de fazer essa inclusão, né? Essa inclusão, de que maneira? Maneira de orientar o trabalho dos professores e quando ele foi criado, ele ofertava na carga horária das crianças esses recursos tecnológicos, né? Tanto para mostrar a aprendizagem escolar, quanto na vida social.
Então, quando esse referencial curricular ele foi criado em uma outra administração, outro momento, né? E ele agora está passando por algumas mudanças que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, mas, assim, é tudo baseado nessas definições da BNCC. Então, se a gente não conhece bem, ou se a gente não entende, fica achando que está querendo, né? Eu quero acabar com a tecnologia. Não é acabar, é mudar de onde eu estou e da maneira que vou mostrar, né? Da maneira que eu vou apresentar para o meu aluno. Como eu vou permitir que os alunos e os professores tenham acesso a essas tecnologias. Então, na prefeitura, falando do lugar que eu estou, né, que eu atuo, o Proinfo, né, começou o Proinfo em 1997, onde começou a buscar o uso da informática, né? Aí, logo depois, chegou em 1999, chegaram os equipamentos também a partir do Proinfo, e foi criado o Núcleo Tecnológico Municipal, que onde a gente oferecia cursos para os professores, e os professores eram os multiplicadores. Então, isso ficou, né? Ele ficou durante não sei se falar se é uma gestão, durante um período sendo dessa maneira. Os professores faziam um curso e esses professores eram os multiplicadores dentro de suas escolas. Quando, em 2017, teve a criação desse referencial municipal, já baseado na BNCC, começaram-se algumas mudanças, porque aí veio o quê? O objetivo de inserir essa cultura digital durante a aprendizagem, que é essa cultura digital de fazer com que os alunos usem a tecnologia de maneira crítica, autônoma, né? Para ele fazer dele um cidadão autônomo. E, com o passar do tempo agora, nesse momento, a gente está tendo um novo projeto, o início de um novo projeto que chama Transformação Pedagógica Digital. É 2020 em construção. Ele está em construção ainda, tá? Mas ele tem todo esse viés com a BNCC, que é o quê? De você permitir que a tecnologia saia de um único espaço e vai para o outro, né? Então, eu vou apresentar para vocês, e à medida que eu for apresentando, eu vou fazendo alguns comentários, assim, como isso pode acontecer. E vocês já vão aí pensando para depois, né, a gente poder conversar. Então, atualmente, o que aconteceu? No período da pandemia, né, não só aqui em Juiz de Fora, mas, né, eu estava lendo hoje um artigo que mostra que de 10% de escola só que estavam preparadas, tinham uma plataforma, né, para se usar. Então, toda essa dificuldade que o professor, que o aluno, né, para utilizar esses recursos, ficou muito evidente, né? O que a gente lê, né, ficou evidente tanto a ausência dos equipamentos para se ter acesso, os alunos, também professores, e como formação, né? Como que os professores teve que se virar, né? Então, vinha assim, não sei se vocês acompanharam, assim, professor teve que aprender na marra, professor grava, quer dizer, o professor se fazendo, né, se reinventando e trazendo ali, aprendendo, ou pagando, ou pedindo ajuda para amigos ou para filhos, foi uma colocada à prova isso. Então, a partir daí, o departamento da ASE, né, junto com seus departamentos, começaram a pensar em como fazer essa mudança dentro das escolas do município, né? Porque até então existe X escolas com laboratórios
E como que ia fazer isso? E como está a infraestrutura desses laboratórios? Como eles estão sendo usados hoje? O que a gente pode fazer para melhorar? Ou o que tem que fazer para mudar? Né? Essas questões, né? Esses pontos aí que são os nossos desafios. Então, o objetivo agora é trazer esses recursos, né? E esses recursos, esses aparatos educacionais que possam auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Não perder, procurar não perder ou não distanciar o momento em que foi tão usado na pandemia. E agora voltar para a escola como se a gente não tivesse usado esses recursos, né? Esses aparelhos, essas ferramentas, esse software que a gente aprendeu aí e que tanto ficou né, mostrando. Então, o que está acontecendo nesse momento? Para poder conceber esses recursos tecnológicos e digitais, apesar deles não serem acessados de forma igualitária, nem pelas crianças, nem pelos estudantes e nem pelos professores, tá? É poder contribuir com essas aulas mais instigantes, mais motivadoras, mais engajar mais os alunos, né? E passando os diversos componentes curriculares. Por quê? A prefeitura, a SE, agora faz parte desse programa de inovação Educação Conectada, que é o PIEC, né, a abreviação. O que é esse programa de inovação conectada? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. É mostrar para as crianças que têm direito, né, de ter acesso nas escolas, principalmente por tratar-se de uma rede municipal, né, uma rede pública, onde muitos dos nossos alunos, uma grande maioria, dependendo do bairro onde fica a escola, o acesso que a criança tem, né, que o estudante tem com tecnologia dentro da escola. Repensar como esses laboratórios de informática nas escolas que tem estão sendo utilizados, se eles estão sendo utilizados de acordo com esse programa, né? Esse programa de inovação, de educação conectada, se ele está dialogando com o projeto político-pedagógico da escola. Então, fazendo a partir desses levantamentos, né, a prefeitura vem com essa nova proposta, a secretaria, de fazer essa intervenção, né, de uma forma diferente, onde fazer com que a tecnologia não fique usada só restrita dentro do laboratório, não que a escola que tenha laboratório não possa ser utilizado, mas não só naquele espaço, né? E não só por um único professor. Então, é uma mudança, né? É um novo. Então, para isso, intensificar o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, junto com essa proposta curricular, que foi de 2020 a 2021, que saiu aí um planejamento curricular, uma proposta curricular, com nessas áreas de linguagem, né, perpassando usando os recursos tecnológicos. E, para isso, orientar e estimular, a partir dessas diretrizes desse projeto, né, desse programa de inovação e educação conectada, a produção entre docentes e discentes de materiais pedagógicos, tá? Então, são alguns dos pontos, né, e os pontos que está sendo um pensar, né, uma nova criação, um novo olhar, e tudo que a gente vai fazer novo, mesmo sendo com questões já discutidas desde 1998, causa uma incerteza, causa uma angústia, causa os medos, né? E é o que a gente está dentro da SE, dentro do município de Juiz de Fora, que a gente tem passado, de criar um projeto novo, um projeto grande, né?
para poder incentivar essas práticas pedagógicas que extrapolem as salas de aula, né? E para extrapolar as salas de aulas, a gente tem algumas metodologias ativas que a gente pode usar, né? Tem aqui o exemplo que ele traz aqui, o programa é a sala de aula invertida, mas a gente tem aí que está a Olga WebQuest, a gente teve ontem a gamificação, né? Então, a gente tem vários tipos de atividades, de recursos que a gente pode pensar e trazer e incorporar isso para os nossos alunos, né? De maneira que seja contínua e permanente, não só usar naquele momento que o aluno foi no laboratório com um único professor. E como que a gente pode contextualizar esse programa? Esse programa é um programa do governo federal, que ele dá um apoio financeiro às escolas da educação básica, tá? As escolas recebem uma verba, e essa verba só pode ser usada para fins tecnológicos. Um deles é o pagamento de provedor de conexão. Por isso, um dos grandes objetivos agora, e um dos grandes pontos é fazer com que todas as escolas tenham internet para se conectar, né? Essa internet tanto para aluno como para professor. E nem todas, até o momento, têm essa internet. Aí são vários pontos, tá, gente? Vários pontos. Dependendo se é da zona rural, depende de provedor, porque o gestor recebe essa verba, mas ele tem toda uma burocracia para poder implementar. Então, mas todas as escolas da prefeitura fazem parte desse programa. Então, o que esse programa ele traz de novo, então? Dentro de todos esses objetivos, né? O que ele quer? Ele traz 4 pontos importantes, que como que a gente vai usar o pedagógico nesse momento em que teve tanta modificação, que os nossos alunos mudaram tanto, né? A gente está aí lendo dificuldade do aluno desconectar, dificuldade do aluno ficar sentado na sala de aula, porque foram praticamente 2 anos, a máscara, o distanciamento. Então, são muitas mudanças, né? E quando a gente fala no aluno, que a gente às vezes pode pensar, mas os alunos agora eles são nativos, né? Depende. Ele até tem alguns, né? Tem até os alunos da rede municipal, muitos têm acesso, mas eles têm um acesso ao querer deles, né? Eles aprendem, claro que eles aprendem. A gente aprende sempre, né? Agora acabou aquilo que eu aprendo dentro da sala de aula. Eu aprendo em qualquer lugar, fora, extrapolou o muro da sala de aula, né? Quanto tempo que a gente vem lendo isso e comentando, e discutindo, e pesquisando. Só que como que a gente vai fazer isso da maneira pedagógica, de apresentar os componentes curriculares usando isso, as tecnologias? A formação, né? Para fazer a formação dos docentes, né? E que essa formação possa acontecer de forma individual ou interdisciplinar e transdisciplinarmente, né? Pode ser um todo, pode ser uma dupla, duas ou mais, ou pode ser sozinho. Mas como fazer isso? Como chegar, apresentar para os docentes condições, né, e formações para eles. Como trabalhar isso? Então, é o segundo ponto do programa Inovação e Educação Conectada. Usar os recursos educacionais digitais, né, os REDs, que existem aí, que são recursos que podem ser da área de saúde, mas tem muitos da educação, como plataformas, né? E como usar também os REIs, que são recursos abertos, que podem ser usados, copiado, modificado, não só tecnológico, mas também livros. Então, aproveitar os recursos que já tem
para auxiliar e ir adiantando, né, a vida do professor, a aprendizagem do professor. E aí vem a infraestrutura, né, que são os recursos tecnológicos. Como que a gente faz para poder identificar essas estruturas na escola? Escolas que cada escola tem a sua particularidade. Cada escola tem o seu bairro ali, a sua comunidade escolar, e cada uma tem, né, nenhuma escola, né, é igual. Então, como fazer isso para que tudo funcione, né? Tudo funcione da melhor maneira, que esse acesso à tecnologia chegue para todos, né? Ou para o maior número possível, né? De alunos, de professores. Então, essa metodologia desse projeto, ele está em construção de que maneira? Formação continuada dos professores, tá? E mostrando a utilização dos recursos tecnológicos. As escolas que têm laboratório de informática vão poder continuar a usar, né? Mas o mais interessante é possibilitar que a rede de conexão seja que o docente, o discente consiga acessar dentro da escola, né, a internet, que ele possa usar os recursos, né? Para isso, mostrar as tecnologias dentro da sala de aula. Por quê? Há um tempo, a Lana está aí, eu sempre, quando a gente conversa, mesmo quando ela fala assim, não quero falar disso, eu falo assim, Lana, como que vai ser isso? A gente vai ficar saindo do laboratório para levar a criança já está com o celular na mão, por que a gente não tem uma internet lá, aí aperta, né, e faz ali, e é isso que tem se pensado, só que para poder acontecer isso, tem que trabalhar, tem que ter essa infraestrutura, né, para que eu estou na minha sala de aula, eu estou dando aula de matemática, eu poder acessar um site, um jogo, né, ou uma coisa que vá fazer a diferença com meus alunos. Mas, para isso, eu preciso, primeiro, ter a internet e os equipamentos. Mesmo que eu tenha o meu laptop, o aluno tenha o celular dele, eu preciso ter essa conexão para que eu possa usar dessas tecnologias. Então, a SE, durante o ano de 2021, trabalhou com o tempo de cuidar, aprender e transformar. E nesse endereço aqui, tem todas aquelas lives que foram acontecendo, né? De formação, né? Ia trazendo formação, não só de tecnologia. Os professores apresentavam tudo que estavam fazendo na escola. E a proposta para agora, 2022, não vai ter mais esse professor no laboratório, né? Então, é assim, está sendo formada equipes divididos pelas regiões e vão ser ofertadas oficinas, né? Então, não vão ser oficinas obrigatórias, mas para todos os professores que quiserem fazer as oficinas, vai ser ofertada manhã, tarde, noite. Vai ter algumas oficinas, ainda vai ser ofertada presencialmente para aquele professor que acha que, né, que ele ainda tem a necessidade de estar presente ali, vai ter um espaço para ele, e procurar chegar mais próximo, o maior número de professores, né, que queiram participar nesse momento dessa formação. E, para isso, está acontecendo formações, discussões, criações de emendas, tudo para a gente poder ofertar essas oficinas. Por quê? Agora, com essa mudança desse programa, não vai ser mais mostrada ter essas lives. Agora tem a nova proposta, que é o Lê Mundo, que é um seminário que está inicia, acho que essa semana, com alfabetização. Então, o Lê Mundo, ele é dividido em 4 pontos. Então, vai ter
formação de alfabetização, artes, tecnologias e inclusão. Então, agora, durante esse ano, né, daqui para frente, vai trabalhar nesses pontos aqui, que é uma mudança que está acontecendo agora, né? E para poder acontecer essa mudança, tem muito o que fazer, né? A formação, a aceitação, fazer com que o que estava ali, que me garante alguma coisa, ou que me dá uma tranquilidade, quando a gente vai mudar, causa esse estranhamento, né? Causa esse e agora? E como que vai ser? E por que meu professor não está aqui? É bom ter um professor. É bom ter um professor aqui para atender. É bom ter o laboratório, tá? Mas e aí, estava funcionando? Quando a gente entrou na pandemia, as escolas, os professores estavam conseguindo fazer? Ou era só aquele único professor que estava ali tendo que resolver, de fazer os forms, digitar planilha, digitar texto, buscar imagens, cortar, gravar vídeo? Essa loucura que foi de construção, conteúdo, né? Elaboração de conteúdo. Aí, de repente, o professor virou conteudista, né? Porque ele tinha que criar apostilas, e se ele não sabia, porque acabou, naquele momento, não tinha mais aquela coisa do recortar uma imagem, colar e pedir para xerocar. Ele tinha que mandar, era tudo pelo Zap, ou então pelo e-mail. E aí foi-se, a gente, por fora, mesmo não só desse lugar que eu falo, de vários lugares a gente foi percebendo, né, a falta de ainda, né, formação para isso, para os professores. E como que isso ia chegar nos alunos, né? Porque a gente costuma pensar assim, o aluno ele é nativo digital, ele sabe tudo. Não, o professor ainda continua precisando mediar, orientar, mostrar, fazer esse link, né? Tem muita coisa na internet, mas nem tudo aí da internet pode ser usado. Então, quais sites que eu vou indicar para o meu aluno? Aí a gente volta num tipo de ideias, né? O que eu posso oferecer? Uma webquest, que aí eu dou as orientações para o meu aluno, eu faço uma pesquisa orientada, né? E ele tem tarefas, né? Para poder cumprir. Então, eu tenho como trabalhar isso, mesmo que eu faça seleções, né? De jogos, ou crie dentro de algum software, ou dentro dos aplicativos do Google, que nos dá diversas possibilidades, né? A gente pode criar muita coisa ali. Então, quais seriam essas possibilidades agora para o licenciado em computação? Aí vocês estão estudando, e aí depois quem vai querer ir para uma sala de aula, o que ele vai poder fazer? O que a gente pode fazer? Né? Como que eu posso tornar minhas aulas mais atrativas? Será que só eu tornando as minhas aulas atrativas, eu desperto a curiosidade e a atenção dos meus alunos? Significa que se a aula é toda tecnológica, todo o meu material ali é tecnológico, a minha aula já está 100%? É só isso que eu preciso? Basta eu ter um laboratório, ligar um joguinho, significa que a alfabetização vai fluir? Ou a matemática vai sair do lugar que está das dificuldades? E como que a gente pode fazer? O aluno lá do ensino médio, como que o professor vai poder fazer com que chegue o material para ele? Como que ele vai poder preparar mais esses alunos que já têm, né, um grau de informação e de maturidade, que ele pode fazer uma sala de aula invertida, oferecer mais conteúdo para o aluno? E fazendo tudo isso, a gente pode melhorar a nossa produtividade. E fazendo isso, a gente pode auxiliar os educadores a melhorar a vida, né? A dinamizar as aulas. Por quê? Quando a gente trabalha com tecnologia, muitos aí
que já trabalha, às vezes a gente fica um dia inteiro na frente de um computador, né? Como foi no período da pandemia, que não passou-se a não ter o horário. E aí, se a gente cria tudo isso, a gente pode facilitar o nosso trabalho, né? Como que a gente pode contribuir para fazer esse aproveitamento? E outras possibilidades que depois eu quero ouvir de vocês, né? E aí, o que acontece? Tudo a gente pode fazer, sim. A gente tem X, né, N possibilidades, mas eu preciso o quê? Eu preciso de ter, né, uma infraestrutura, ter a formação dos professores. O PPP da escola precisa estar dialogando com as questões da BNCC para poder acontecer, né? Acontecer essa aprendizagem, acontecer esse uso dos recursos. E ter essa referência curricular que cada município, né, tem as suas referências, e aqui no município de Juiz de Fora, aquele que a gente veio mostrando aqui. Então, de todo esse momento que a gente vive na educação, que a gente está com esse distanciamento da aprendizagem, né, por causa dos 2 anos, por causa de alunos de escola pública ou escola particular, depende de N fatores, né, questões sociais. Como a gente vai fazer daqui para frente para poder tentar ou buscar recuperar essa perda, né, esse tempo que não se aprendeu, e aproveitar e usar as tecnologias, que foi a única coisa que a gente usou, uma das únicas coisas que a gente mais usou na pandemia. Então, não dá para voltar, né? A gente sabe que não dá para voltar, mas como que a gente vai fazer isso? Até quando a Liamara deu a entrevista do convite do seminário, ela falou isso, não tem como voltar, né? O que aconteceu, a gente não pode esquecer, entrar agora para a sala de aula e esquecer. Tá, mas e aí? A gente precisa também de ter essas infraestruturas, né? Realizar esses desafios, que são desafios, gente, que a gente vem pesquisando e falando, não só agora por causa da pandemia, de muito tempo, né? Desde que se começou, lá em 1998, a falar do uso do computador, o uso da internet, que os cursos chamavam assim, o uso do computador, o uso da internet, a internet na sala de aula, né? Você vem buscando... E tem algumas situações que elas vêm sendo carregadas até o momento de hoje, mas se tratando de educação, de escola. E às vezes a gente pensa assim, pô, mas o professor ainda não sabe mandar um e-mail, então tá. Mas ele tem Facebook? Se ele tem Facebook, ele já conhece o e-mail. E como que a gente vai trazer isso para a escola? Esse link que é o nó aí da questão, né? Como trazer. E vocês, um grande grupo aí que já é professor, e um grande grupo que é estudante de licenciatura, pode pensar isso, trazer isso, né? A gente agora tem situações de ter alguns programas que já são usados offline. A gente já pode fazer muita coisa offline. Então, assim, trazer isso para quem não conhece, propor, né, esse uso dessas tecnologias. Então, para a gente poder terminar aqui, eu trouxe um pedacinho de uma música do Zé Cabaleiro, não sei se vocês conhecem, chama Kid Vinil. Ela é de 2003. Então, olha só, em 2003, o Zé Cabaleiro já cantava aqui: tecnologia existe para salvar o homem do fim. Se você estiver triste, delete a tristeza sim. E se quiser conversar, passa um fax para mim. Acessando a internet, você chega ao coração da humanidade inteira sem tirar os pés do chão. Milhares de megabytes abatendo a solidão. Basta comprar um PC e aprender o ABC da informação, da informatização.
Obrigada. Então... Obrigada, Rita, pela sua fala. É muito bom ouvir, principalmente você que está lá, como eu falei no início, lá na ponta, né, Rita? Você está sabendo o que está acontecendo na sala de aula, na educação básica. Nós estamos aqui, eu, no meu caso, com alguns colegas, no ensino superior, é uma realidade um pouco diferente, apesar de passarmos todo esse período da pandemia isolados, ainda estamos, né? Eu ainda não voltei à universidade, nós vamos iniciar. Amanhã vai ter uma atividade presencial, amanhã então vai ser meu primeiro dia de atividade presencial depois de, né, 2 anos e pouco. Então, amanhã. É muito tempo, né? E até então a gente trabalhando com os alunos dessa forma remota, né? E essa necessidade da gente dar continuidade do uso das tecnologias que usamos durante a pandemia, depois, agora, né, na sala de aula presencial, e a importância da formação do nosso aluno. Rita, eu vou abrir para perguntas após a fala da professora Fernanda, se você me permitir, que aí a gente, né, faz uma junção e aí as pessoas que estão com as perguntas vão anotando ou vão passando para a Mariana aí no chat, a Mariana vai anotando, e aí ao final da fala da professora Fernanda, a gente então abre e nós fizemos uma mesa aqui, né, uma mesa virtual aqui, debatendo e conversando um pouco, ok? Muito obrigada, parabéns pela sua fala e até daqui a pouquinho. Estou aqui. Tá joia. Bem, agora, pessoal, nós vamos receber a professora Fernanda. Muitos de nós já conhecem a professora Fernanda. A professora Fernanda é a idealizadora, a que implementou implementou a EAD na UFJF e o curso de licenciatura em computação. Então, ela é responsável por todos nós aqui, inclusive pela minha vinda a Juiz de Fora, a entrada na UFJF. A responsável é a Fernanda, e eu só tenho que agradecer ela. E eu tenho certeza que aqui alunos e colegas também têm a agradecer. E eu falo isso quando eu falo da Fernanda, eu falo assim, com muita gratidão. Eu falo muito feliz em falar da Fernanda, em trazer a Fernanda, para ela falar aqui no curso em que ela implementou, em que ela criou, e que ela me colocou, que eu estou aqui hoje também de passagem, né, Fernanda? Então, eu vou apresentar a Fernanda aqui, rapidinho, vou falar, eu tenho um currículo dela aqui muito resumido. Fernanda, por favor, depois você pode colocar mais alguma coisa, o que você achar melhor. Bem, a professora Fernanda hoje vai falar de um tema muito importante, e que ela tem, assim, uma experiência danada, viu? Ela vai falar, terminei a graduação, e aí? O que fazer, né? Vale a pena continuar a estudar? Ela, que já foi coordenadora de pós-graduação, do mestrado, continua no mestrado, eu acho que ela tem muita coisa para contar para a gente. A professora Fernanda Campos é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFJF, foi coordenadora do curso de licenciatura em computação, da pós-graduação em Ciência da Computação e do curso de especialização em Gestão da Educação à Distância. A área de interesse é a engenharia de software aplicada à educação à distância, saúde, sistemas inteligentes, qualidade, sistemas de recomendação, entre outros. E também ela tem uma outra área de interesse agora, que essa é a avó da Luísa, né? Então, Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, felicidade enorme. A palavra é sua. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Eu que agradeço ali aos colegas aí o convite, Josiane, que trabalhamos tantos anos juntos, estou vendo outros tutores aí, né, dos tempos antes aí, durante a minha coordenação, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou, então, falar de um tema, quando a Lia me pediu esse tema, eu fiquei pensando, gente, será que eu, assim, vou conseguir, né, fazer esse tema, um link com todas essas palestras que estão ocorrendo aí, visto que, assim, não é especificamente informática na educação, um tema, assim, um pouco mais geral. Então, eu tentei fazer um apanhado e acho que a gente pode ir conversando. Eu vou fazer, então, um upload aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Será que ele carrega ali? Opa, vamos ver se vai compartilhar, né? Desculpa. Você está tentando compartilhar?
Não está indo não, né? Não. Vamos ver aqui. Você quer tentar compartilhar por aí? Ou eu Deixa eu tento ver aqui? aqui. Eu não tenho usado, vamos ver. Só um minutinho. Não. Que a minha internet travou aqui. Não consigo. Aqui não chegou ainda. Eu vou tentar baixar aqui só um minutinho. Ele não quer aceitar, né? Bem, então, enquanto isso, eu vou... Acho que é a única opção que eu tenho aqui, né? A única opção é compartilhar. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer agora. Pois é, o que eu estou tentando, né? Uhum. Não aparece ali na setinha, não? Onde que é para colocar assim, apresentar? Aparece aqui. Isso, pois é, mas ele não está. É, Vamos tentar aqui uma janela aqui, vamos ver se ele vai. Ele não está aparecendo, é a minha janela que eu quero, que eu preciso. Que não deu para... compartilha como uma tela inteira e aí é só você abrir o arquivo. Pois é, o que eu estou tentando aqui, vamos ver se vai. Para compartilhar a tela inteira, antes de você clicar em partilhar ou compartilhar, você tem que clicar na miniaturinha da tela que vai aparecer para você. Eu Com as posso duas tentar aqui, abertas Fernanda? aqui. Pode. Tá, deixa eu O ver se eu Google está consigo. compartilhando. Fernanda conseguiu, Fernanda, conseguiu. Conseguiu? Ah, então tá Conseguiu, jóia. conseguiu, Vamos ver. conseguiu. Não, não foi, não apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para a gente uma tela preta, Fernanda, mas você conseguiu compartilhar a tela, o que você quer Vê se compartilhar. compartilhou aí. Compartilhou ou não? Não, aparece uma tela preta para a gente, não sei para os Preta? outros. Então, deixa eu tentar outro, né? Deu? Não? Não. Não. Não, tá Pode preto. ser que a conexão dela não esteja muito boa, né? Aí na hora de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele está dando aqui uma boa conexão. Tá com alguma... Ô, Diz que Fernanda, está compartilhando. Vamos aguardar um minutinho aí. Que essas... ou senão você dá a lei de Murphy lá. Lady Murphy. Vai e volta, ver se volta. Assinar, compartilhamento. Deu aí ou não? Não. Não, ainda não apareceu, que para mim está... Vai estar aparecendo interrompe. Não, fica só a tela preta, Fernanda. Então, vou sair daqui. Tá, então eu vou tentar aqui, tá? Só um minutinho aqui. Estamos com algum tipo de problema, né? Uhum. Vamos ver se vai. Também não. Posso tentar no... O meu computador também não consegue compartilhar, Fernanda. O meu não Vou tentar consegue. outra. Também não? Não. Deixa eu mandar para... Mariana, eu vou mandar para você, tá? Ok. A gente tem algo... Pode ser a extensão do documento, Eu Fernanda? tenho os Não. dois. Não, eu tenho em PDF e tenho em PowerPoint. Estão os dois Ah, aqui. não, isso não. Então, não é, né? Bem, você chegou aí, Mariana, ou não? Deixa eu tentar. Um minutinho, estou mandando aqui para Mariana já. Tá. Foi, Mariana. Desculpa. O meu computador está com problema eu não consigo. O meu, em princípio, está com bom acesso, mas não está entrando do jeito. Estou abrindo aqui. Nós devíamos ter testado antes, né? É. Não façam isso, meninos. Faça um teste antes, né? Façam um teste. Mas é porque no Meet é difícil, né? Eu tenho usado
Mas nem no teste é garantia. Às vezes funciona e depois não. Então, Hoje não. Olha, tecnologia. hoje cedo eu já mandei para ali e para a Regina. Eu falei, Pois é. just in case. Eu é que deveria ter feito o teste no início, né, gente? Me perdoem. É porque eu não- Ó, pronto, Mariana, você salvou aí. Mariana salvou aí, conseguiu. Obrigada, Mariana. Bem, quando eu coloquei esse título, foi muito engraçado, porque a Lia e a Josiane logo já aceitaram esse tema. Eu joguei assim uma pergunta para que a gente conversasse um pouquinho com os alunos que estão na licenciatura e as oportunidades que a gente tem, né, para depois da graduação, né? Que aí é a minha pergunta. Terminei a graduação, e aí, né? Então, logo a seguir, eu já respondo, já vou começar respondendo essa pergunta, né? Que é a nossa segunda slide aí, por favor, Mariana, você que vai passar para mim? Aí. A resposta é, claro que vale a pena, né? Estudar sempre vale a pena. Quando a Rita estava falando aí, eu falei, gente, como que o que eu vou falar se conecta com esse planejamento, todos esses desafios e problemas e temas que ela colocou? Exatamente nessa resposta aí. Ela apresentou vários temas, vários problemas. Na minha cabeça, assim, ocorreram soluções ou desafios que eu poderia pegar. Eu acho que aí é que está conectando o que eu vou falar, quer dizer, eu vou falar uma coisa bem técnica com o que ela diz. Quer dizer, são esses temas para os nossos TCCs de graduação, para as nossas dissertações no mestrado, os TCCs das especializações em MBAs e as teses de doutorado. Quer dizer, quando começou a pandemia, o que salvou o mundo? Gostaria que vocês me respondessem. E nós já tínhamos muitas soluções. Elas não estavam sendo usadas. Tecnologicamente, a gente tinha muitas soluções. Nós tínhamos o Meet, nós já tínhamos outras formas de comunicação, já tínhamos e-mail, nós já tínhamos jogos, nós já tínhamos várias soluções tecnológicas prontas, inclusive específicas para a educação, que a gente não conseguia, né, que a própria educação utilizasse. E, de repente, ou que não eram para a educação, eram apenas soluções para grupos de interesse, ou para comunicação, ou para interação. A gente pensar em 1000 soluções, e elas, então, foi um momento, né, de que a gente realmente já tinha muita solução. Então, quando a gente fala na pós-graduação, nós estamos falando em desafios para frente, né? Então, o que a gente vai estar pensando como um problema que pode ser solucionado no meu trabalho de final de curso, seja ele em qualquer nível? Bem, então, algumas vantagens aí que a gente encontra para a pós-graduação. Atualização de conhecimento. Quer dizer, quem é da área de computação, da área de educação, da área de saúde, não para de estudar nunca, não para de ler nunca. Então, a gente tem que estar sempre atualizando os conhecimentos, como várias outras áreas. Bem, aí a gente consegue, na pós, focar na maior área de interesse, que na graduação a gente vê um pouco de tudo. Vi aí alguém perguntando, por que tem que ter essa formação pedagógica? Por que tem que ter uma formação em computação? Por que a gente tem uma formação em informática na educação? E aí, depois, já com um pouco mais de amadurecimento, nessa pirâmide da pós, a gente consegue, às vezes, já focar numa área de maior interesse. Hoje, o que a gente coloca? A graduação não é mais um único diferencial, quer dizer, a gente tem que avançar aí na nossa formação. Bem, profissional mais qualificado, o mercado está exigindo, atendendo melhor uma função específica. A questão que se coloca muito, eu volto nisso depois, que é a recolocação profissional. Quem às vezes vai mudar de área, ou vai para uma área de gestão, uma pós aí de um ano e pouco, né, qualifica o profissional para essa recolocação. O mercado está muito competitivo, né? A gente sabe, principalmente na nossa área da computação e outras áreas também. Eu vou falar um pouco mais da computação, onde eu vivo mais o dia a dia. Bem, então a gente já falou de oportunidade profissional,
salário, na maioria das vezes, né? Principalmente no serviço público, seja municipal, estadual, federal, a pós-graduação é valorizada para ministrar, para trabalhar, às vezes, no ensino superior, né? Então, acho que vale a pena pensar um pouco nisso também. A promoção, como eu já disse, de cargos de gestão. E nos concursos públicos, é lógico que a pós-graduação vale também uma pontuação aí. A gente vê quando abre um edital, por exemplo, para tutor do curso de licenciatura, né? São valorizados os títulos após a graduação. Vamos lá, Mariana. O próximo. Bem, tudo isso, é bom se a gente conseguir fazer uma escolha correta. A gente tem que escolher um curso correto, né? Não dá para escolher qualquer curso. E aí, coloquei aqui que talvez uma coisa que todo mundo já sabe, que são os tipos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Lato sensu são os cursos de especialização em MBA, voltados bem para o mercado, para uma área de conhecimento mais específico, e stricto sensu, que são os mestrados e doutorados. Os mestrados e doutorados, hoje, eles podem ser mais acadêmicos ou mais profissionais, a gente vai falar um pouquinho aí para frente. Podemos caminhar? O mestrado e o doutorado, eles vão exigir, mais do que os cursos de especialização, um processo seletivo mais rigoroso, né? Então, é a pirâmide que eu estou dizendo para vocês. A gente tem a graduação, a especialização, o mestrado e o doutorado. Quer dizer, nessa pirâmide aí, as exigências em editais, em nível de formação, vão ampliando. Né? No mestrado, por exemplo, já tem proficiência de língua estrangeira. Muitos aceitam só inglês, outros inglês, espanhol, etc. Aí nós temos 2 tipos de programa. Né? Os programas acadêmicos, com foco qualificar profissionais mais para a área acadêmica, atuação em docência e pesquisa. E temos os programas de mestrado profissionais, né? Com foco no mercado de trabalho e no produto final, né? Da universidade aí próximo da gente, nós temos o mestrado em ciência da computação acadêmico, e ali, por exemplo, atua, Zé Maria, que eu estou vendo aqui, eu já atuei, por exemplo, no mestrado em educação matemática. Né? Então, são focos diferenciados na formação e, vamos dizer, no produto que o aluno tem que entregar ao final do curso. O doutorado, que é o próximo slide, o doutorado já tem, o mestrado dura aí entre 2 anos e 2 anos e meio, a maioria das vezes, o doutorado já vai a 4, 5 anos. A exigência de uma contribuição inédita da pesquisa, consequentemente, que se publique, né, trabalhos em eventos, em periódicos, né, que são as revistas especialidades, e o doutorado, como o mestrado, eles têm possibilidade de bolsa de estudo. Né? Então, isso é interessante, a especialização em geral, a não ser que ela seja gratuita, né? O mestrado e o doutorado nas instituições públicas e algumas particulares financiadas pelo CNPq e CAPES são gratuitos com possibilidade de bolsa. Né? Então, quer dizer, isso já é interessante, até porque, como o mestrado e o doutorado são voltados para a área de pesquisa, o estudante que vai fazer tempo integral, ele também precisa sobreviver. Né? E aí nós temos uma questão hoje muito prática, que são os valores das bolsas muito defasados. Né? Nós estamos há anos com esses valores, é o que se tem, quem acompanha aí na mídia, tem se discutido muito isso. Né? Então, vamos lá. E a especialização, ela tem a menor duração, no mínimo 6 meses, é o que diz, né, a legislação. Pelo MEC, a legislação, a carga mínima é de 360 horas, a gente vê muitas especializações com 420, um pouco mais, porque às vezes tem um trabalho prático, alguma coisa assim. Mas, em compensação, o processo seletivo costuma ser um pouco menos rigoroso, inclusive na formação anterior, né? Isso dá a possibilidade exatamente da pessoa trocar, né, de se recolocar no mercado ou trocar um pouco de área.
Bem, então, é sempre mais focado, né? Como são mais disciplinas de um trabalho de final de curso, consegue-se, então, um tempo menor aí. E a gente ouve falar muito, antes da gente falar aí do diploma, pode permanecer, que são os MBAs, né? Os MBAs, eles no Brasil equivalem à especialização. No exterior, como ele é master, né, mestrado, eles são considerados também mestrados, porque lá eles têm defesa de dissertação. No Brasil, eles equivalem ao curso de especialização muito voltado para essa área de gestão. Então, as empresas valorizam muito os MBAs por causa da questão do foco, né? Às vezes, né, nessa questão de gestão. Tá? Então, mais uma vez, eu falo na troca de carreira, pela essa oportunidade aí direta. A questão do diploma, né, é onde ali que faz aí, às vezes, outros colegas que fazem, né, visitas sobre educação à distância, ou em polos, ou em universidades que têm autorização para oferta desses cursos. Sempre que a gente for fazer uma opção, é bom visitar esse endereço do MEC, porque lá nós vamos encontrar as instituições que podem fornecer os diplomas, tanto para os cursos lato sensu quanto estrito sensu, né? A gente volta e meia ouve aí, eu fiz o curso, gastei dinheiro e não recebi o diploma. Ora, antes, por quê? Tem que olhar lá se a instituição é credenciada. Infelizmente, a gente vive num país que volta e meia, né? A gente tem aí problemas, como ocorre também na graduação, né, gente? Estou falando aqui da pós, mas então é interessante lá ver se é uma instituição autorizada pelo MEC. Bem, aí uma questão que nós já vivenciamos, presencial ou à distância, né? É a mesma coisa, a qualidade tem que ser a mesma, né? E é o que o diploma, ele não é um diploma do curso à distância, ele é um diploma do curso, é licenciatura em computação, não é uma licenciatura à distância em computação, licenciatura em computação à distância, não é, né? É o curso, a modalidade que é. Então, na pós-graduação, nós já temos alguns mestrados já ministrados na modalidade à distância, mas ainda por conta da obrigatoriedade de determinadas formas de se trabalhar, aí a maioria ainda né, de forma presencial. Então, eu coloquei uma lei e um decreto, a LDB, que fala do ensino superior, e o decreto de 2017, que fala, né, sobre a oferta de cursos à distância, como as instituições, como é que tem que ser, autorização, e o mestrado e doutorado depende da CAPES, né? Então, a gente tem ouvido aí falar recente dessa questão da CAPES, da avaliação, porque, em geral, são processos rígidos, por isso que não, é exatamente uma pirâmide, né? A gente, especialização, maior oferta em maior número, depois um mestrado e o doutorado ainda bem reduzido o número de ofertas no país ainda. Bem, a questão de custo, quando eu estava, esses dias, né, exatamente por conta da palestra, dando-se uma especialização EAD, a gente vê 2 cursos por menos de R$90 por mês. 2 mensalidades, às vezes, né, com valores bem reduzidos, né? Então, eu acredito que para o aluno da educação à distância, às vezes não ter que se deslocar, né? É interessante, pode conseguir um valor menos, mas também o que acontece? Nós vamos estar trabalhando com um número muito grande de alunos naqueles cursos, e, além disso, não podemos esquecer que a própria UAB, que oferece, né, no caso aqui nossa, a licenciatura em computação, também oferece cursos, né, gratuitos, principalmente de especialização, né? E até o colega no início lembrou aí alguns de aperfeiçoamento, né? Que, no caso, eu não falei aqui por causa do tipo de diploma, né, vamos dizer.
Bem, para os egressos da licenciatura, eu acho que essa formação, né, que vocês têm de computação, educação e informática na educação, né, lá abre um leque muito grande. Para os que têm maior habilidade, maior dedicação, maior conhecimento, né, maior interesse, uma vertente para a computação, mas também uma vertente para a área de educação, né? E sendo o nosso domínio, o domínio da informática na educação, que tem muito a ver com as questões que a Rita colocou aí, que são essas discussões de sala de aula, de laboratórios, de softwares específicos, né, questão de hardware, né, recursos de forma geral, né? Então, acho que a gente pode, e isso é interessante, achar áreas de interesse, né, nas duas áreas aí de conhecimento, vamos dizer, né? Bem, aí eu andei assim, algumas coisas gerais assim, que eu acho que a gente pode tentar ter interesse. Por exemplo, gestão de educação à distância, né? Acho que temos um espaço interessante, alguns cursos, porque a gestão da educação à distância, eu aí já vivenciei muitos anos, Lia está também há bastante tempo, outros tutores aí, né, já vivenciaram, e a Josiane no dia a dia, ela é muito complexa. Por isso que a gente tem cursos específicos, que é complexa, é quase como uma mini universidade. Você trabalha com professores, com tutores, com equipamento, com material, com alunos, etc. Então, por isso que a gente tem algumas áreas contempladas, né, de gestão específica para a educação à distância. A gestão de sala de aula, eu achei esse nome assim, gestão de sala de aula EAD, quer dizer, achei interessante. Questões gerais de educação, eu peguei até coloquei alguns temas mais específicos aqui. Gestão pública, né, quem já tem, pode ser uma área de interesse complementar ao nosso curso, que não trabalha especificamente, né, a questão, né, da gestão aí. O ensino lúdico, que hoje está bem... tem ofertas bastante nessa área, educação inclusiva, a própria educação à distância de forma geral, elaboração de material didático, a questão da tutoria, os ambientes virtuais. Então, a gente vê a oferta de cursos, às vezes focando um ou outro ou todos esses temas. Na área da computação, eu vejo muito interesse na área de jogos, por exemplo. Coloquei jogos, poderia pensar em sistemas, por exemplo, de gerenciamento, né, da educação à distância, ou ambientes virtuais de aprendizagem, até esqueci de colocar, que são, né, temas desafiadores aí, que sempre há novas demandas, e, de forma geral, sistemas para a internet, né, sejam mais voltados para a educação, para a gestão, né, para a aplicação na sala de aula, para a interação. Quer dizer, nós temos cursos voltados para diferentes áreas que podem ser, então, aí do nosso interesse, né? Eu fiz aqui uma compilação do que a universidade aqui está oferecendo, não especificamente para a nossa área, nós não temos tido, vamos dizer, uma oferta específica não nesse momento. Nem no mestrado, tem um mestrado em física, né, nacional, tem o como é que esqueci o nome da matemática também, mas tem algumas áreas gerais aí que, às vezes, com uma formação complementar interessa, né? Mas eu achei interessante, olha, especialização em conhecimentos tradicionais e práticas escolares na educação, especialização em educação inclusiva em contextos escolares, especialização em ensino de artes visuais, já um pouco mais específico, história, atividades físicas também um pouco mais, gestão e organização da saúde também um pouco mais específica, especialização em gestão pública, né, que é lá junto ao pessoal da administração, né, e mídias na educação. Então, assim, a gente vê que nem sempre
a solução é pagar para um curso, né? E junto, aqui eu coloquei do SEAD, mas outras universidades que integram a Universidade Aberta do Brasil, e são muitas, em Minas, muitas no Brasil, oferecem também, né, uma carta, né, um cardápio aí de cursos gratuitos. Bem, aí, com isso, eu praticamente encerro a nossa conversa aqui, mas eu quis ser um pouco mais objetiva para que, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta específica ou a gente discutir aí algum, né, tentar associar, né, com temas que poderiam vir, estou totalmente à disposição de vocês, né? No momento, aí eu deixei para falar no final, Liamar, o que eu tenho mais trabalhado nessa área hoje é um pouco a questão da evasão escolar, quer dizer, desenvolvendo quase que modelos para que a gente consiga identificar, né, alunos com possibilidade de evasão, né? Então, eu sempre tenho esse pé aí na computação, vamos dizer, e na informática e na educação, tá bom? Então, agradeço a vocês, agradeço o convite, espero ter correspondido aí. Nós estamos, eu acho que eu falei um pouquinho mais, mas aí deve ter gente querendo ver Faustão, deve querer gente ver Pantanal, então vamos às perguntas, né? Obrigada. Eu tinha anotado umas perguntas aqui da primeira palestra, mas acho que pode servir aí para as duas, né? A primeira pergunta da Cristina é sobre a plataforma. Ela, na verdade, não é uma pergunta, né? Enquanto a Rita estava falando, ela comentou um pouquinho sobre a plataforma AvaMec, que tem um curso sobre formação para articuladores do Programa de Inovação e Educação Conectada. Depois o Tiago Davi perguntou, né? Ele tem acompanhado que alguns municípios de São Paulo e Distrito Federal, o cargo de professor de informática é como PEB 2, e tem apresentado editais de concurso. Seria uma tendência ou esses profissionais ligados à tecnologia nas escolas continuarão concentrados em laboratórios de informática, como acontece lá em Uberlândia, que é a cidade dele, até mesmo de forma descontinuidade, né, ao uso desses espaços de informática nas escolas. O que você vê na atual conjuntura para este profissional licenciado em informática? Acho que a pergunta é boa aí para as duas. A Rita pode iniciar, Rita? Posso. Olha só, é Tiago, né? É o Tiago que perguntou? Thiago. Então, Tiago, eu não consigo, no caso da licenciatura em computação, sempre vai depender do tipo de referencial, né, de PPP que tem na escola e como que é feito oferecido esses cargos, né? Por exemplo, aqui na prefeitura de Juiz de Fora, que eu falei que é de onde eu vejo, de onde eu vivo, os alunos que têm licenciatura em computação, eles têm uma pontuação diferenciada, né? Eles às vezes, ele acabou de formar, ele vai lá para frente no edital, porque ele tem a licenciatura. E por que é feito dessa maneira, se está, né, até com o projeto que eu acabei de apresentar aqui, do programa de inovação, não vai ter mais um professor, porque a função agora do professor, ele vai mudar. O professor vai ter que ter muito mais informação, ele não vai poder entrar naquele espaço e atender só aquela turma. Ele tem que acompanhar, né? Eu não consigo ver que vá sumir, né? Desaparecer totalmente. Pode diminuir, porque se os professores têm formação, em algum momento eles vão começar a utilizar esses recursos, né? Aí, quando você pergunta para mim se eu vejo como eu vejo que vai mudar a forma de se trabalhar dentro das escolas com tecnologia, tá? Eu não vejo, eu não consigo ver no momento que se fala mais sobre tecnologia, sumir essa figura.
vai mudar, no meu, né, pelo que eu venho acompanhando, mudar a proposta. Deixa de ter uma única pessoa que concentra, como se só uma pessoa tivesse aquele saber, né? Agora, todos vão ter aquele saber e vai ter ou uma equipe, como esse curso que oferece, né? Que está oferecendo, é para ter um articulador. Um articulador, por exemplo, o articulador de Juiz de Fora está lá em Belo Horizonte. Vamos pensar, olha o número de escolas que tem. Então, assim, passos para trás, né? Então, tem que ver bem como que está isso. Eu não vejo como desaparecer. Eu vejo, sim, a necessidade de ser repensada como esse profissional vai trabalhar na escola. Sair mesmo da zona de conforto de só aquele professor que tem o conhecimento do laboratório, né? Então, eu depender daquele professor o tempo todo. Isso aí eu vejo, sim, que a tendência é sumir, é desaparecer. Mas também vejo uma nova figura aparecendo aí. Uma figura que vai dar esse suporte, essa formação, trazer o novo, acompanhar, né? Porque por mais que a gente ofereça formação, sempre vai chegar um novo professor que precise de uma formação, ou um novo software, um novo programa, né? Então, eu vejo que essa figura ela vai existir, vai mudar o formato de atuar. Obrigada, Rita. Fernanda, por favor. Eu vou concordar em parte com a Rita. A questão da informática na educação nas escolas, ela vem aí se arrastando, né, desde os anos, no final da década de 80 e 90, e a gente vê como é que está cíclico um pouco essa questão. É lógico que nós sofremos nesses últimos 2 anos aí, né, de pandemia, surpresas que nós não esperávamos, que já se investiu em formação de professor, de laboratório nas escolas, né? E, é lógico, em licenciandos e professores com habilidade para trabalhar nos laboratórios, é enorme, né? E a educação, ela vem, assim, também se transformando, e é lógico que o papel, né, da tecnologia também mudou muito. Eu acho que a questão dos laboratórios, aquele laboratório que saia todo mundo numa sala, vai lá, usa um software desconectado, né, do dia a dia ali da sala de aula, que eu acho que é um pouco isso que a Rita teve a oportunidade, talvez, de ver, e que hoje eles querem exatamente acabar, não está, vamos dizer, trabalhando nos conteúdos, quer dizer, trabalhava tecnologia, alfabetização informática, né, que era habilidade, mexer com isso, mexer com aquilo, aí voltava para a sala de aula, não tinha nada de utilizar, né, os recursos. Hoje, é claro que isso mudou. O ideal é que estivesse, por exemplo, um celular ou um tablet para cada aluno e que ele fizesse parte ali do dia a dia. Eu acho que nós estamos ainda um pouco, principalmente na escola pública, um pouco mesmo com alguns recursos, fico feliz que tenha aí recursos chegando, longe disso. Ora, o profissional da licenciatura, ou que antes era, né, uma pessoa, por exemplo, da matemática, que tinha habilidade com computação, que trabalhava lá, ele hoje tem um trabalho realmente diferenciado, que a Rita enfatizou, né, modificando por essa necessidade, e o que a gente vem vendo, que ele vai ter que trabalhar muito mais junto com o professor, mas cabe também a esse profissional ser esse diferencial. Porque o professor, vamos dizer, ele não vai, no meu entender, isso é a experiência que eu tenho aí de, por exemplo, customizar com facilidade determinado software, não vai conseguir desenvolver, nem que seja junto com os alunos,
mesmo com as ferramentas que hoje nós temos desenvolvido pelos profissionais de computação, junto com a educação, junto com o pessoal de informática da educação, por mais que a gente atenda a requisitos para atender a esse professor, a gente sabe que as ferramentas nem sempre são tão simples de serem utilizadas. Observe hoje o que ocorreu aqui, né? Tem um exemplo aqui. E, além disso, quer dizer, o mercado nos coloca disponível tanta sofisticação, né, que o aluno, se a gente apresentar para ele algo muito elementar, ele não quer usar. Ele imediatamente fala, professora, olha aqui, esse aqui, ó, te mostra um outro jogo semelhante àquele, com muito mais recursos, né? Então, quer dizer, o curso de licenciatura em computação, assim como os profissionais da computação, que tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar, nós temos que ter conteudistas, né? Não podemos esquecer que a gente não vai ficar sempre fazendo coisas gerais junto com o conteudista. Eu acho que ele vai ter sempre que ajudar ali no dia a dia da escola, né? E aí, para a gente ver assim, como que é complicado hoje equacionar as nossas escolas não terem ainda provedores, né? Não poder o professor acessar, por exemplo, do seu celular, conectar e colocar para todos os alunos, por exemplo, num projetor, né? Um exemplo de alguma coisa usando a internet, né? Isso mostra como que ainda estamos assim longe de uma situação pelo menos aceitável, né? Eu acho que a Rita ainda falou das escolas rurais, das escolas às vezes até um pouco mais afastadas, que agora estão recebendo esse recurso. Quer dizer, nós passamos aí momentos em que os alunos, né, têm muita facilidade de achar alguma coisa, fazer busca ou utilizar um recurso, e pela própria trajetória e a oportunidade que muitos deles vão tendo, né, do celular, porque foram desenvolvidos, nós sempre temos que pensar isso, ferramentas e produtos que facilitem o usuário fazer isso. Porque quem está por trás é que colocou essa facilidade, né? Então, quer dizer, até a demanda de professores da sala de aula é que fazem os profissionais, né, desenvolverem coisas que facilitem o dia a dia ou que fazem essa ponte com os conteúdos, etc. Né? E os professores, é lógico, pela própria formação, pela trajetória deles, ou o tempo que saíram da sala de aula, né? A falta, às vezes, de tempo ou mesmo de interesse em acompanhar a evolução, não tem, às vezes, essa habilidade dos alunos que a gente sabe, né? Então, eu acho que o curso vem passando aí por uma rediscussão, né, recente aí, de disciplinas, uma atualização, que isso sempre vai estar ocorrendo mesmo. Então, eu vejo que o profissional hoje se fala, vamos, por exemplo, em pensamento computacional, que eu acho que é o tema da palestra de amanhã. Ele mexe com a estrutura de muitas disciplinas, muito conteúdo, né? Se você falar, vamos fazer o pensamento computacional na sala de aula, não é simples, né? Porque não depende do profissional da computação. Depende muito de como outros também vão aceitar, né, essa forma hoje que estamos de inserir, né, e buscar soluções para os problemas, né? Então, eu acho que o profissional sempre vamos ter, né, espaço, né? Porque a educação, gente, é o maior desafio que nós temos. É a área de maior aplicabilidade. Então, assim, não se encerra, às vezes, só num pequeno problema, num ponto, né? Nós temos que estar sempre, né, com novos desafios, novas soluções, a gente precisa testar, precisa buscar, precisa inovar, né? Acho que é meio por aí.
Tivemos mais uma pergunta aqui da Olga, também para as duas. Qual a importância da formação pedagógica para o profissional que assume o cargo de professor de informática? Professora Rita, quer começar a responder? Quando vai trabalhar no laboratório e tem a formação pedagógica, faz toda a diferença, né? Porque mesmo no curso de licenciatura tem as disciplinas, mas quando se tem a pedagogia, o professor já tem essa questão de pensar mais nos recursos, de como vai trabalhar, chegar até o aluno ali. Então, acho que é isso que a Olga pergunta. Se é importante, sim, mas tudo vai depender até mesmo dessa fala que a Fernanda acabou de falar aí, da questão do pensamento computacional, né? Então, essas mudanças. Mas é interessante, né? Se todos os professores que fossem trabalhar com tecnologia tivessem a formação. Por isso, essa questão de não ter um único professor, né? Não ter só aquele professor de tecnologia dentro de um componente curricular. Todos os professores fazerem esse diálogo, né? Que aí flui mais, né? O professor, por exemplo, eu já tive alunos que chegam para fazer estágio, aí ele fala assim, mas como eu vou trabalhar? Porque ele não é da pedagogia, o professor da pedagogia já tem mais essas aulas, né? Até mesmo pela escolha que às vezes faz, é mais voltado só para aquele trabalho ali. Aí eu vou aproveitar, Fernanda, vou só responder um que perguntou aqui, se alguém, um professor que trabalha em empresa privada, pode ajudar ou atrapalhar na educação. Também vai depender, porque se ele traz conhecimentos só técnicos, é muito diferente, né? Quem trabalha em escola, que está dentro de escola, é muito diferente. O trabalhar técnico liguei, tananã, processou, respondeu. Não, na escola vem todo um caminhar junto com o aluno, né? Não é só aquela coisa ali da tecnologia, mas pode trazer grandes ajudas, né? Porque, como a gente já colocou aqui, se é um professor que sabe desenvolver mais uma questão que o professor não conhece, se consegue instalar, desinstalar, mexer com a parte mesmo de hardware, então ele vai contribuir. Agora, para se trabalhar com formação, precisa ter esse momento de uma licenciatura, porque ele precisa ter esse planejamento, né, da aula, ele precisa pensar aonde ele quer chegar, qual é o objetivo que ele quer chegar de usar um determinado software. Então, também tudo vai nada é totalmente desconectado, né? Tudo tem que ter essa preocupação, tá? Esse cuidado, né? Nem vou falar preocupação, esse cuidado, porque às vezes a gente vê escolas toda conectada, mas que não chega ao objetivo principal da aprendizagem pedagógica. Então, tudo a gente tem que fazer essa ponte, né? Procurar o que vai ajudar, o que é interessante, o que é importante ou não. Certo, Rita. Rita, posso só? Rita, eu concordo com você. Eu acho que falou em licenciatura, tem que ter a formação pedagógica. As próprias diretrizes curriculares apontam para isso, né? E na área da computação, um curso é a licenciatura em computação, que tanto a Sociedade Brasileira de Computação quanto o MEC, vamos dizer assim de forma geral, né? Tem as diretrizes. Quer dizer, nós temos a formação de um curso só de computação, uma só de educação e qualquer licenciatura, temos, né, toda essa formação, né, em didática, em psicologia, né, etc. E tal, tá?
Quer que eu responda? A Rita vai responder uma outra? Deixa eu ter... Tem Mariana, aqui duas Eu acho que tem a perguntas que eu acho que pergunta eu da posso Olga para responder. você. O Lucas, eu não entendi, Lucas. Você colocou aí especialização junto à graduação? Me explica aí, que o Lucas colocou aqui, ficou confuso. Lucas, você quer falar? Eu não sei se o Lucas quer explicar aí que ele colocou. Senão eu vou responder o Ivanilson. O Ivanilson, o Lucas vai falar, Lucas? Ou você corrige aí a Sim, pergunta? Sim, vamos lá, Lucas. eu estava levantando a mãozinha aqui. Boa noite. É o seguinte, eu curso, né? Eu faço faculdade pela IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro aqui. Né, faço licenciatura em computação. E eu gostaria de saber, por ter um tempo hábil, né, para Deu estar problema aí, estudando. Lucas. Certo, tá dando para ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente, Lucas. Professora Fernanda, você está ouvindo? Não, eu não escutei a colocação última aí do Lucas. Certo. Então, eu estou cursando ainda, né, minha licenciatura em computação e tenho um tempo hábil para estar estudando. E gostaria de saber se, junto à minha graduação, eu posso fazer uma especialização, ou eu preciso acabar a minha graduação para Lucas, tem que assim acabar. iniciar. Os cursos de especialização, ou de mestrado, ou de doutorado, às vezes você tem um prazozinho de 2, 3 meses, principalmente quando há greve, ou igual agora, algumas. Você tem um prazo para apresentar o diploma muito curto, depois da matrícula. Custa aí, às vezes, 30, 60 dias no máximo. Então, eles são sequenciais. A não ser que o aluno já tenha uma outra formação, por acaso, né? A gente tem muito desses casos, né, Lia? O aluno fez uma graduação anterior, sei lá, qualquer outro curso, e aí está cursando a licenciatura, então ele pode fazer, mas a sequência é essa mesmo, exige o Fernanda, término. se você me dá uma parte Só a aí. extensão que você pode, às vezes, fazer. Isso. Eu só gostaria de deixar uma coisa bem clara para o Lucas e para os demais alunos que estão aí cursando a licenciatura em computação na UFJF ou não, como o Lucas, né, de outra instituição. Tomar muito cuidado com essa oferta de especialização antes de terminar a graduação. Normalmente, instituições privadas, não estou aqui colocando todas, mas são algumas, né? Elas fazem algumas propostas dizendo que você faz um curso de extensão e no final você junta e assim que você formar na sua graduação, você consegue, juntando todos os cursos de extensão, ter uma especialização, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso, porque isso é o que se chama de venda de diplomas e que o MEC está de olho, tá? A gente tem feito supervisões em instituições que usam essa prática. Tanto cursos de extensão para depois fabricar um diploma para especialização, como para fabricar diploma para um outro curso de graduação. Então, fiquem bem atentos, tá? A professora Fernanda colocou lá, visite no site do emec.mec.gov.br e busque informações se as instituições que estão oferecendo são credenciadas e se os cursos que elas estão oferecendo, eles estão registrados em algum lugar, ok? Só seria só isso, é para que vocês fiquem atentos, tá? A isso. Uma outra pergunta que surgiu aqui do Ivanilson, o que é mais recomendável, né, para a área da licenciatura em informática? Fazer um mestrado profissional, aí ele deu um exemplo aqui, ou fazer um doutorado em informática na educação? Bem, Ivanilson, eu vou tentar te responder aí, assim, pelo menos de uma forma mais geral. Bem, após a graduação, quando eu falei lá do mestrado, até não comentei isso, algumas instituições até aceitam a entrada direto para um doutorado, tá? Isso não é trivial de ocorrer, mas é até possível, só para esclarecer. Em geral, são alunos que já têm projeto com os professores ou que já têm uma formação bem consolidada. A área de informática na educação, ela não é uma área prioritária ou de domínio prioritário da CAPES. Então, ela, em geral, está associada ou à educação ou à computação. Então, a maioria dos mestrados e doutorados
vão ter uma linha de pesquisa em informática na educação, tá? Só assim, no geral, vamos dizer. Aí, Vanilson, eu acho que depende do seu objetivo. Quer dizer, tanto o mestrado profissional quanto o mestrado acadêmico, vamos dizer, em termos de estudo, eu acho que eles são tão sérios quanto, né? A diferença é, igual eu falei, eu não sei se eu fui bem claro, o acadêmico, ele é muito formado para docência, mas não te impede do profissional ser aceito também em concurso ou por uma faculdade particular, tá? A diferença, então, o acadêmico, você vai ter que fazer uma dissertação de um tema e tal, e o outro você faz também um trabalho final de curso que tem que gerar um produto. Pode ser, por exemplo, um jogo, um modelo de testagem de alguma coisa. Então, são objetivos diferentes. Com isso, as disciplinas também podem ser assim, um pouco diferenciados, né? O doutorado, né, são poucos que tem, né, de específico na área de informática na educação. A nota deles e a classificação, né, vai de 2 a 7 no Brasil. Então, é sempre bom a gente ver que a maioria ainda no Brasil e os novos estão aí na faixa de 3, nota 3, que já é um mestrado confiável, tá? Acho que não sei se eu te respondi. Se você quiser, você faz a pergunta aí por escrito, alguma coisa. Eu acho que é nesse sentido, né? Eu acho que aí o Rio Grande do Sul, ele tem uma característica de ser muito forte em informática na educação. E lá eles contratam muito profissionais formados em licenciatura em computação, tanto com formação no mestrado e doutorado, né? Eles têm lá já há anos, né, que eles conseguiram, né, tanto a PUC quanto a URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul e outras lá, tem mesmo essa formação e a gente vê muito trabalho de pesquisa deles lá, tá? Poucos que tem, porque a maioria, igual eu falei, você vai ter uma área, né, ou linhas de pesquisa. Às vezes tem a área específica como tema e às vezes tem só, né, professores orientando. Não sei se a Lia quer lembrar de mais algum detalhe disso, acho que é por aí. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Mariana? Dos que eu anotei aqui, a gente já conseguiu responder todos. Alguém quer levantar a mão aí e fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou encaminhando para o final. Ok, então, bem, eu não consegui agradecer a Fernanda depois da fala dela, né? Então, Fernanda, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. Obrigada a vocês pelo convite. Esperamos contar com você em outras oportunidades. E a professora Rita também, muito obrigada pela fala, por sua experiência na sala de aula da educação básica. Isso nos trouxe muitas informações importantes aí para a nossa formação inicial e também para a formação continuada. Bem, eu gostaria também de agradecer a equipe do nosso curso, a Josi, a Hortência, que trabalharam duro aí para que o nosso seminário acontecesse, a Mariana, que está dando todo o nosso suporte aí, né, Mariana? E vai continuar dando suporte pós-seminário, ao SEAD, que nos auxiliou, e ao pessoal do MRC com a parte do INTEC. Gostaria apenas de deixar um convite. Amanhã nós vamos ter 2 falas, não uma, como eu falei no início. Nós vamos ter o professor Barreri, que é o nosso diretor do Instituto de Ciências Exatas, falando um pouco da contextualização do nosso curso dentro do ICE, né, como ele é visto, e depois, na sequência, então, o professor Gilmar Mazurkiewicz, falando do pensamento computacional, especificamente na educação infantil. Então, quem ainda não fez a inscrição nesses 2 eventos, por favor, acesse o Integra e faça. Gente, muito obrigada pela participação de todos, pela presença. Foi um prazer tê-los todos novamente aqui. Fernanda e Rita, um beijo, um agradecimento muito especial e até mais a todos. Josi, você quer falar? Obrigada. Sim, quero falar. Quero agradecer a professora Rita, né, que ela tem nos dado apoio, inclusive recebendo os nossos alunos para esse estágio.
Eu geralmente já converso com ela, falo, Rita, preciso que receba nossos estagiários, e ela prontamente, né, aceita esse desafio. Agradecer, né, por nada, e pode contar. O último estagiário, a gente criou até um vínculo, ele manda material para a escola, ele quer saber como que é a escola, então é isso, é uma parceria, tá? Sempre que eu puder contribuir. Eu acho isso que é legal, e aí vocês falarem, e aí alguns também em relação a essa questão da formação, eu acho que na escola acontece essa troca, que é super importante, né? Entre a gente, que é mais da área da educação, e as pessoas que têm a formação mais técnica e da área da licenciatura em computação, eu acho que isso é muito importante, né? E a professora Fernanda, que eu acho que, assim, eu tenho muito que agradecer, porque se hoje eu estou na licenciatura em computação, pelo trabalho que ela sempre realizou. Eu lá do CIAD já acompanhava, né, esse empenho dela em relação à educação à distância, esse comprometimento com o curso. Era uma das coordenadoras assim, que eu via que trabalhava de verdade pela EAD, dentro da universidade, acreditando, né, da licenciatura em computação. E eu estava na escola, né, estive na escola por muito tempo, perceber isso, né, dentro da unidade é muito importante. Eu acho que a equipe do nosso curso está preocupada com isso. A Liara já havia falado, a Fernanda também falou, e assim, a gente tem trabalhado exatamente para modificar o nosso currículo, focando muito nessa questão da formação pedagógica, né, Lia? O currículo que a gente tem trabalhado e pensado, os professores estão contribuindo, tem levado em consideração isso. Então, a gente sabe das dificuldades das escolas, a gente sabe das dificuldades que os alunos da licenciatura enfrentam, principalmente em relação a essa questão pedagógica, né? E o curso está se empenhando para atender a isso, né? E eu acho que isso é interessante, essa troca com a escola. E aí, quando o aluno vai para o estágio, ele consegue perceber, né, mais ali no chão da escola, o que realmente é necessário, né, para além dessa formação pedagógica, para além da formação tecnológica, mas toda essa forma de se trabalhar, né, no coletivo. E aí, os professores que recebem os nossos alunos na escola é que nos ajudam nessa formação, né? Então, agradecer aí. Tá joia? Certo, Josi, obrigada pela sua fala. Muito importante mesmo. Muito, muito obrigada. Obrigada ao Zé Maria, aos nossos tutores. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer conhecê-la, Rita. Gostei muito do que você falou e né, de colocar essa prática aí para a gente. Prazer, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, gente. Amanhã espero todos, 19h30, certo? Ó, um Até super amanhã. beijo. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Bom, Zé. Até amanhã. Até amanhã. Zé tá aí escondidinho.